Saúde dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer a leitura do Salmo 16, que diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas do que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu sangue veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Então, como o salmista diz aqui, né? É o Senhor que nos guarda, nós temos que nos refugiar no Senhor. Ele é o nosso cuidador, né? Ele é a nossa força, é Ele que nos protege. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele acampa anjos ao nosso redor, né? Em todos os nossos caminhos. E a gente não precisa temer mal algum. Então, nós temos que estar sempre confiantes no Senhor, com a certeza, né, de que Deus ele é conosco, de que o Senhor ele nos guarda em todos os momentos das nossas vidas e do nosso dia. Aqui ele fala, né, que o Senhor aconselha ele durante a noite. Então o Senhor está conosco até quando a gente dorme, né? Ele não nos abandona nem um minuto, nem um momento, e nós temos que ser gratos a Deus por isso. Gratos, né, por essa proteção, por esse amor, por esse cuidado, e estar sempre louvando a Deus, glorificando ao Senhor e nunca nos afastar da presença do Senhor. Nós temos que estar sempre buscando a face do Senhor, se nós quisermos, né, ter essa vida de paz que o salmista fala aqui na terra, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Deus, louvando, Senhor, glorificando, meu Pai, e engrandecendo o teu santo nome. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está conosco nesse momento, ouvindo a nossa oração, meu Pai, nos abençoando, meu Deus, nos ensinando, e nós pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, repreender, Senhor, das nossas vidas, Deus, do nosso meio, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor repreenda, meu Pai, toda enfermidade, meu Deus, todo desânimo, meu Pai, todo cansaço, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus, que o Senhor vai repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Agora vamos ouvir a palavra com o pastor Pedro. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convidar para abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 32.
Aleluia, Jesus. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 22 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou as suas duas mulheres, naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e passou o val de Jacobe. Tomou e fez passar a ribeira fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa e se deslocou a articulação da coxa de Jacó, e quando lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já vem rompendo no dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então o homem lhe disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecesse. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então aqui Jacó, ele estava voltando da sua terra, para a sua terra, onde ele tinha saído, quando ele recebeu a bênção do seu pai, tomando a bênção do seu irmão Isaú. E lá ele trabalhou anos ali com Labão, que era o seu sogro, e foi enganado com o seu salário mudado várias vezes, mas Deus estava sempre com ele, de modo que ele abençoava sempre muito. Até o dia em que Deus falou com ele, que ele era para ir embora daquele lugar. Ele tinha notado a diferença no sogro e ele resolveu ir embora. E aí ele ia encontrar com o seu irmão Isaú e tinha uma promessa de morte. E ele manda mensageiros com presentes para ir amansando e tocando no coração do seu irmão. E aqui, fala naquela noite ele se levantou e eles estavam na beira daquela ribeira ali, as margens daquela ribeira. E ele atravessa a sua família, as mulheres, as suas servas, os seus filhos, tudo que ele tinha, e os homens trabalhavam com ele, atravessaram e ele ficou só naquele lugar ali. Nós não temos explicação por que Jacó ficou sozinho ali. Por que ele não ficou com o outro pessoal que estava do outro lado da ribeira. Ele voltou e ficou ali sozinho. E quando ele estava ali, aparece um homem e ele luta com aquele homem, como diz aqui na palavra do Senhor, a noite toda. E o homem encontra dificuldade para vencer Jacó, a ponto de tocar-lhe na juntura da coxa para deixá-lo manco ali naquele lugar. Aí vem a vitória. E ele pede que Jacó o libere, porque o dia já vem raiando. E Jacó exigiu dele para ele liberar, ele queria que ele abençoasse. E quando Jacó pede para abençoar, ele sabia quem estava lutando com ele. Ele sabia que era o Senhor que estava ali, era o anjo do Senhor que estava ali naquela luta. E era dele que ele tinha que receber a bênção. Era o mesmo Deus que tinha dito para ele, lá no capítulo 28, quando ele saiu de viagem, que ele dormiu no lugar e teve um sonho de uma escada. E Deus ali naquele sonho prometeu para ele que seria com ele na viagem e em tudo que ele fizesse. De modo que ele, pelo amanhecer, ele ora, falando que se Deus for com ele naquela viagem, lhe der alimento e roupas para vestir, tudo que ele ganhar, ele dará o dízimo ao Senhor. Então, naquela hora ali, ele faz um pacto com Deus. E era ele que ia conseguir continuar com a promessa de Abraão, que tinha sido feita. A promessa de Deus tinha sido feita a Abraão, já tinha passado por Isaac e já estava chegando na mão de Jacó, porque o seu irmão seguiu por outro caminho. Tinha suas bênçãos, mas ele seguia por outro caminho, ele era desobediente. E Jacó não. Quando o seu pai
foi enganado e o abençoou, ele obedeceu ao seu pai. Ele disse: você vai daqui, não toma mulher desse lugar. O outro tomava as mulheres para insultar a família, para dizer que não era daquela maneira. Mas Jacó, ele obedeceu e foi fazer conforme Deus tinha determinado. E aqui viria a grande mudança que havia de se cumprir na vida de Jacó, quando ele passa a se chamar Israel. Quando ele passa, abençoado pelo anjo do Senhor, ele passa a se chamar Israel. E ele tinha prometido que queria a bênção para poder liberar aquele homem. E a bênção foi essa, a mudança do nome. E muitas vezes nós perguntamos: mas que bênção é essa, uma mudança de nome? O nome de Jacó significava enganador. E aqui ele mudava para Israel, um nome abençoado, determinado por Deus, onde ele ia receber as suas vitórias, onde ele ia ver a sua família crescer, ver a sua família se destruir uma parte, depois prosperar, o seu próprio filho que foi tirado dele ali, vendido como escravo, mas era uma ordenança de Deus, que ele é vendido para o Egito, já para se preparar para recebê-lo lá, naquela época que Deus já tinha o projeto. As coisas de Deus são tão bem feitas, que quando Deus fala com Abraão, ele dizendo que não ia ter filho, ele fala para ele que a descendência dele seria grande como o pó da terra. E ele fala para ele que ela ia ser uma descendência grande, ia se submeter a uma escravidão por 400 anos. E aqui nós vemos o princípio, quando a família vai começar a crescer. Abraão teve um filho, Isaac teve 2, mas Jacó aqui, quando ele foi nessa luta que ele teve com o anjo do Senhor, ele já tinha 11 filhos. Então a prosperidade já estava com ele ali. Quando eles voltam para a sua terra, lá em Canaã, lá os seus irmãos começam a se desentender, a ponto de vender José como escravo. E José foi enviado para o Egito e fica ali, começa a prosperar, depois vai parar numa prisão do faraó. E dali ele é tirado para ser governador do Egito, pelo sonho que ele interpretou de faraó. Porque era tudo uma preparação de Deus. Aquele homem não tinha condição de sair daquela prisão porque ele não tinha advogado, ele não tinha ninguém por ele. Nem daquela terra ele era. Mas Deus interveio, estendeu a mão. Às vezes nós temos um problema que nós achamos que não vai ter solução. Mas a bênção vem de tão longe que ela vai chegar e nos alcançar. Nessa época que Jacó foi abençoado, José era o menorzinho deles, depois que veio a nascer Benjamim. Então ele já fazia parte daquela bênção. E era através dele que ia vir a prosperidade maior, que quando eles foram para o Egito, chamado por José, eles já entraram ali 70 pessoas. E ficaram ali aqueles anos que foi determinado pelo Senhor, até que eles se tornassem em uma grande nação. Saíram dali, do Egito, com 3 milhões de pessoas. E tudo foi derivado dessa bênção que Jacó recebeu naquele dia, quando foi mudado o seu nome para Israel. E quando ele mudou o nome dele ali, ele sabia que aquela era a bênção. E ele ainda pergunta àquele homem como é o seu nome. E o homem pergunta: por que você quer saber o meu nome? Por que você quer saber o meu nome? Jacó sabia que ele estava lutando com Deus. O próprio homem disse para ele: você está sendo abençoado porque você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Por quê? Porque Jacó, naquele tempo que ele passou ali, ele foi enganado logo no princípio para se casar. O seu sogro deu outra filha para ele, o enganou. E daí para frente ele começou a enganar ele com os salários. Só que, em vez de produzir, de prosperar as coisas de Labão, prosperava a de Jacó. As coisas de Jacó que prosperavam. O seu gado, as suas ovelhas, os seus animais, eles prosperavam, enquanto o dos outros ia caindo. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre ele. E quando nós temos sobre nós a bênção do Senhor, não vai ter nada que se levante que atrapalhe. Porque Deus é maior do que todas essas coisas. Deus é grande, é maravilhoso. Não quer dizer que com isso o povo de Deus não possa responder por alguma coisa.
a escravidão da Babilônia foram de 70 anos. O povo era o povo de Deus? Era. Teve profeta falando ali que aconteceu aquilo, teve. Mas eles desobedeceram e Deus os colocou ali por 70 anos. E com a promessa que os que o colocaram ali naquele sofrimento iam pagar um preço muito alto. Então Deus às vezes necessita puxar, necessita segurar, para que nós possamos entender o que Deus quer falar com cada um de nós. Essa época aqui era a época do princípio, era a época do Velho Testamento, onde se pagava ali. Hoje nós estamos na era da bênção, né? Onde temos Jesus, que é o nosso advogado, que está ali sempre para nos defender, para nos guardar. Hoje nós estamos passando por dificuldade da nossa nação, não importa quem seja o governo, está uma confusão, está uma dificuldade, os homens que comandam não estão se entendendo, e nós precisamos orar muito por essa nação, para que Deus venha entrar no controle. E se Deus estiver no controle, não importa quem seja o governante, ele vai fazer aquilo que Deus determinar. Mesmo que ele seja desobediente, mas ele vai fazer o que Deus determinar, porque ele é poderoso e é grande, e ele não vai desamparar o seu povo. Aqui, Jacó tinha uma promessa daquele dia do sonho, que ele voltaria à sua terra, na época certa, no tempo determinado, e ele esperou esse tempo determinado. E ele volta ali na sua terra, e era um homem bem sucedido, tinha posses, tinha gado, tinha muita criação. A riqueza daquela época era exatamente isso. Tanto que quando começou a confusão dos filhos, eles iam trabalhar no campo, cuidando dos animais, eram pastores de gado, de ovelha, e eles, por isso eles iam, como José ficava em casa, eles iam se levantando contra ele, eles viam que Jacó amava mais a ele. Por isso que nós precisamos de ter um amor especial pela nossa vida, pelos nossos familiares, pelos amigos, pelas pessoas que são da nossa nação, para que Deus venha abençoar e trazer bênção para cada um. Jacó era um homem diferente, um homem que lutou muito e que foi abençoado por Deus, que depois dele perder o seu filho, que ele mais amava, ele ainda viveu para ter o prazer de abraçá-lo. Quando veio os carros que José enviou para buscar Jacó, na época daquela tremenda seca, todos passando necessidade, ele não subiu imediatamente naqueles carros, ele foi ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor falou para ele, lá em Beceba, desce para o Egito, porque José vai fechar os teus olhos. E lá ele desceu e teve o prazer de abraçar o seu filho, que ele amava, que para ele estava morto, e ele teve o prazer de abraçá-lo ali e ser guardado por ele, protegido por ele, com todo cuidado, nas melhores terras do Egito, e ser bem guardado, tanto ele como seus filhos. Porque quando eles se deram a conhecer lá no Egito, José falou para eles, não foi vocês que me venderam, mas Deus me enviou antes de vocês para a preservação da vida. Então, isso são coisas grandes e maravilhosas que Deus faz na vida de cada um de nós. Se nós formos ler toda a vida de Jacó, nós vamos ver como ele teve altos e baixos, teve várias dificuldades, mas sempre foi vitorioso. Sempre que ele enfrentou, ele venceu, como Abraão venceu, como Isaac venceu, e como tantos outros, como o próprio José, numa terra desconhecida, ele conseguiu ser vitorioso e ser escolhido ali para ser o governador do Egito. Quando ele foi nomeado, todos ficaram do seu lado? Não. Tinha a oposição, tinha os que perseguiam, tinha os que queriam lhe matar, mas ele esteve firme ali até o dia que Deus determinasse que ele realmente era o grande comandante e o salvador, não só do povo do Egito, mas de todas aquelas regiões que precisavam de alimento, que precisavam de ajuda, estava tudo ali na mão deles, iam buscar. José era o comandante para distribuir tudo aquilo. Então nós temos que fazer uma coisa, confiar no Senhor. Aqui com certeza Jacó recebeu uma visão do Senhor que ele tinha que voltar e ficar ali para esperar o que ia acontecer. E o que aconteceu? A bênção que ele procurava de ser mudado o seu nome
e daquele dia em diante ele ser muito mais abençoado pelo Senhor. Então, a bênção do Senhor, ela vem na nossa vida, mas às vezes não vem com tanta facilidade. Eu já falei muitas vezes sobre Davi. Quando ele foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou dele, mas ele teve muita luta, muita dificuldade para poder assumir como rei de Israel, a quem o Senhor já tinha determinado que fosse lá ungir, porque ele era escolhido pelo Senhor. E cada um de nós também fomos chamados pelo Senhor, porque ele tem uma missão, tem uma promessa na vida de cada um de nós. Nós não estamos aqui por acaso. Você não foi para a igreja porque é bonzinho. Não. Você foi porque o Espírito Santo do Senhor te iluminou, te chamou e você abriu o coração para obedecer ao chamado do Senhor. E aí você passa a ter um compromisso com o Senhor. E o Senhor também tem com você o compromisso de te guardar e de te abençoar sempre que nós buscarmos e estivermos na presença do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos hoje aqui, como fazemos sempre. Vamos estar domingo lá na nossa igreja. Tivemos lá domingo, foi uma benção. Tinha um dia que a gente encontrava com os irmãos. E domingo nós vamos estar lá, estamos convidando os irmãos para estarmos ali reunidos, orando pela nossa igreja, orando pelos lares, orando pelo nosso país, para que Deus intervenha aí para iluminar a vida desses homens, para que resolvam a não perseguir, nem eu persigo, nem você persegue, vamos seguir um caminho pela nação e não pela a vaidade de cada um. Amém? Domingo nós estamos convidando os irmãos para estarmos juntos lá, e terça-feira, mais uma vez também, nós vamos estar aqui transmitindo o culto para os irmãos, e é muito importante que os irmãos assistam. Deus fala conosco nesse culto, Deus fala conosco quando nós ouvimos a palavra dele, Deus fala conosco quando nós nos colocamos na presença dele. Amém? Vamos agora estar orando pelo dízimo de oferta, depois nós estamos orando pelo encerramento do culto. Amém? Deus amado, Pai maravilhoso, aqui está o dízimo de oferta alçada pelos teus filhos, meu Pai, que tu possa abençoar na vida de cada um, meu Pai, multiplica o salário daqueles que trabalham, meu Pai, e multiplica também, Senhor Deus, as finanças daqueles que trabalham por conta própria, meu Pai. Vai abençoando, trazendo saúde, meu Pai. Eu quero colocar diante de Ti também, Senhor Deus, a prosperidade de cada um dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar orando pelo encerramento. Eu vou convidar a irmã Zélia para estar orando aqui e apresentando nossas famílias e a família de cada um dos irmãos. Amém? Aleluia, né? Só os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite na Tua presença, Deus, eu quero apresentar a minha vida, a vida dos meus filhos, meu esposo, meus familiares, Senhor, que Tu venha habitar no meio de cada um, Senhor. Eu te peço bem pela Tua igreja, Senhor, que Tu venha abençoar cada membro daquela igreja, cada visitante, cada criança, cada familiar, Senhor. Eu te peço nessa noite, ó Deus, que Tu venha abrir as portas do céu para abençoar o Teu povo, para libertar dessas coisas ruins que estão acontecendo nesse mundo, Senhor. Eu te peço, ó Deus de maravilha, Santo de Israel, que Tu venha abençoar, Senhor, esta nação, Senhor. Venha abençoar este país, Senhor. Tu és o Deus da providência, Senhor. E eu te peço nesta noite a providência, Senhor, sobre esses homens, sobre essa nação, Senhor. E abençoa cada vida ser congregada na nossa igreja e cada familiar, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa o lado do meu filho, guarda ele debaixo da Tua mão santa e protetora, dá saúde, abençoando e livrando daquela enfermidade. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa cada um, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Que todos possam dizer amém.